trabalho há 5 anos numa empresa e sou coordenadora de uma área. Temos reuniões uma vez por semana. Cada semana é uma pessoa que apresenta os resultados. Eu me sinto péssima quando tenho que apresentar, porque eu não tenho coisas para mostrar. Parece até que eu não faço nada. Me ajuda? Gente, isso é uma coisa muito interessante, porque é muito comum, né, a gente ver as pessoas cansadas, né, trabalham, que é aquilo que eu falei de transpiração e pouco resultado, né, e na verdade, quando a gente se planeja, o que acontece? A gente transpira, obviamente, né, porque não existe bons resultados, sucesso sem dedicação, sem empenho, mas você, claro, né, que com planejamento você consegue medir ali o que você realizou e, claro, desenhando ali a metodologia como eu falei. E isso é muito comum, a gente percebe, é muito comum e muito comum nas lideranças no Brasil, nas médias lideranças no Brasil. Por quê? Porque a gente tem um perfil muito mais executor do que um perfil efetivamente estratégico. E até, né, pela velocidade das coisas, como cultura mesmo, a gente acaba deixando as coisas sempre, né, para a última hora, a gente costuma não ter um foco em planejar, e é por isso que, certamente, essa nossa colega, e eu acho que ela representa muitos, né, de nós, ela se sente aí desmotivada ou, né, triste, arrasada, porque ela não consegue levar bons resultados para essa reunião, né? E eu vou dizer o seguinte: se você tem um planejamento e você faz o acompanhamento, que é a metodologia PDCA que eu disse para vocês, o que acontece? Você faz um planejamento, você faz uma execução, você faz um acompanhamento e você corrige se for necessário ou trabalha ali num processo de melhoria contínua, né? E certamente o que acontece? Essa colega nossa, ela trabalha bastante, né, como ela disse, mas ela não consegue fazer um cruzamento do que é planejado versus o que ela entregou, o que ela realizou. Então, gente, o que certamente é alguém que não faz um desdobramento das atividades. E não é que não faz porque é incompetente, mas é porque não tem o hábito, né? E como que eu sugiro que, se esse for o seu problema, você também passe a agir para atingir bons resultados e para não se sentir cansado. Porque, por exemplo, ela diz aqui que faz 5 anos que ela trabalha nessa empresa. Imagina, se ela trabalhasse há 5 anos nessa empresa e não fosse uma boa profissional e não entregasse bons resultados, o que aconteceria? Ela não estaria nessa empresa há 5 anos. Então ela é uma boa profissional, certamente. O que falta é talvez ela planejar melhor, né? Ou talvez ela aprender a contar, né? Eu gosto daquela analogia da galinha e da pata. A pata, ela bota um ovo grande, lindo, só que ela bota e ela fica quietinha. E tem a galinha que bota um ovo bem menorzinho, mas ela sai, né, contando aos 7 ventos de que ela botou o ovo, e aí todo mundo sabe que a galinha botou o ovo. Então, se você tem um perfil, né, se você foi especialista e passou a ser coordenadora, é até comum que você acha ou sinta que aquilo que você faz, né, que você entrega bom resultado, seja a sua obrigação. E eu vou dizer o seguinte: não é obrigação, né? Claro que você tem ali um contrato e você tem uma rotina do que você precisa entregar, né, metas estabelecidas, mas se você atinge o resultado, você precisa ser a primeira pessoa a contar a boa notícia. E se você trabalha, e no momento em que você tem a oportunidade de falar sobre aquilo que você vem realizando, né, a efetividade do seu trabalho, as boas realizações, as metas que você atingiu, você não consegue, quem é que vai valorizar o seu trabalho? Então a minha sugestão é que primeiro você entenda que planejar é importante. Então assuma isso na sua cabeça, porque o nosso cérebro, ele é um carinha complicado, ele acredita naquilo que a gente diz pra ele, né? E ele também trabalha com um processo de recompensa. Então, por exemplo, se você não assumir que planejar é importante, né, e se você não se dedicar para isso, o seu cérebro ele não vai trabalhar. Você precisa se esforçar, você precisa levantar e fazer. Por quê? Porque o cérebro ele não vai te dar uma motivação para você realizar aquilo que ele não vê como recompensa imediata, né? E conforme você coloca isso na rotina e você vai, né, ali
a gente é o que a gente faz e você precisa repetir, porque nós somos seres de hábitos. Então você fica fazendo e ele começa a entender que aos poucos ele começa a entender que sim, né, você está tendo recompensas de que você consegue fazer uma reunião e levar bons resultados, isso te traz uma satisfação, e aos poucos, só que você precisa insistir para que isso se torne um hábito, né, e para que a sua cabeça, o seu mindset, ele assuma isso como algo que é realmente um benefício a você. Então é muito importante você assumir que o planejamento é importante. Então não adianta você dizer assim, eu não tenho tempo, eu precisar de... Olha, arruma um tempo, nem que inicialmente você precise trabalhar fora do seu horário de trabalho, no seu final de semana, planejando para que ao longo do ano, ao longo das semanas, ao longo dos dias, você consiga realizar e ver a sua realização. Uma outra sugestão que eu dou é, anote as boas realizações do seu dia. Então assim, aquilo que você fala, uau, eu fiz, ou puxa, graças a Deus eu consegui fazer, anota. Porque e depois você faz um resumo das suas realizações na semana, e aí você certamente, quando tiver uma reunião, você vai ter um bom material para entregar. Além disso, acho que é muito importante você assumir aí um papo com a sua liderança, diário, se for o caso, ou se não for diário, mas que pelo menos seja 2 vezes na semana ou 3, que você leve essa boa notícia de que os resultados estão acontecendo, que você está tendo efetividade, que a sua equipe atingiu, né, tal meta. É muito importante porque você não precisa deixar assim para um grande momento, para uma reunião específica, mas é importante você estar alimentando, né? Isso vai te trazer satisfação e a sua equipe vai ser vista de uma outra maneira, né? E a sua liderança também vai se aproximar da sua equipe, porque ele vai ver que ali as coisas efetivamente são realizadas e realizadas com sucesso, com qualidade, e eles vão querer estar perto, porque normalmente as altas lideranças eles ficam um pouco mais distantes porque não querem ali lidar com o problema do dia a dia. Então, pensa nisso, né? Assuma que o planejamento é importante, assuma que é importante você estar ali atento com a sua equipe para que a sua liderança olhe para você aí de uma maneira positiva e que você seja um líder aí mais bem visto, né? Mais bem considerado, por que não? Vamos dizer assim. Uma outra coisa que é bastante importante você aplicar aí no seu dia a dia, né, é você conversar com a sua equipe e entender quais são as dificuldades que eles estão tendo ali naquela atividade, né, assim, como é que eles estão vendo o trabalho e levar valor para aquilo que eles fazem. Então, celebre, né? As pequenas conquistas, celebre com a sua equipe, porque você vai trazer um outro clima, uma outra energia, uma outra vibe para a sua equipe, e isso faz muita diferença para o atingimento dos resultados, ok? Bom, algumas dicas que eu vou dar, acho que assim, tem uma agenda, é muito importante que você anote quais são seus compromissos, né? O que você precisa fazer ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Uma outra coisa muito importante é você estabelecer uma rotina, né? Então escolhe aí como rotina um dia e um horário específico da semana e planeje a sua semana futura. Coloque isso na sua rotina, porque isso vai te favorecer bastante, né? Você pensar o que precisa ser feito, o que você precisa conversar com a sua equipe, quais são os resultados que vocês precisam atingir, né? Fazer projeções. É muito importante você ter esse tempo e estabeleça um dia, tenha uma rotina. Pensa que o seu cérebro precisa de rotina para adquirir hábitos, ok? Uma outra coisa, né? Estabeleça metas. Claro, você vai ter lá as grandes metas, mas estabeleça as metas de curto prazo, né? Para que você também possa celebrar junto com a sua equipe as conquistas dessas metas a curto prazo. Daí você vai ticando ali, olha, a gente já conseguiu isso, aquilo outro. Isso vai trazer um clima de alegria, de satisfação, de realização para a sua equipe. Defina o que e como alcançar, né? Uma vez que você tem estabelecido as metas, o que vocês querem alcançar e como vocês vão alcançar. Como eu disse, aquela metodologia, né? É muito importante também você criar rotinas
de reuniões com a sua equipe e que elas sejam formais, né? Não seja aquele bate-papo informal. Informalidades vai ser no dia a dia, você acompanhando o trabalho sentando do lado. Mas é importante você criar uma rotina e você trancar as agendas, até para que quando você for demandado, você diga lá para a sua liderança, olha, eu tenho uma reunião com a minha equipe toda semana ou todo mês, no dia tal, e também você convidar as pessoas para participar e levar conteúdos para a sua equipe, para que elas se sintam ainda mais envolvidas com o que a empresa faz e o quanto que o trabalho delas agrega de valor nesse contexto. E uma última coisa, muito importante que no dia a dia você identifique ali quais são as oportunidades ou quais são as dificuldades para que você estabeleça e reestabeleça acordos, né, e volte a conversar, ok?